Gravação iniciada. Então, novamente, boa noite, pessoal. E aí, como a gente viu no nosso check-in, a gente vai falar muito sobre responsabilidade e nosso papel, sobre impacto. E aí, para começar, eu vim fazer uma articulação muito legal de uma coisa muito massa e que prometo, não vai demorar tanto. Mas eu vou falar dela, da Assembleia Geral Ordinária do MEG. Então, o que você perguntaria, que dúvida você tiraria se em um momento você pudesse encontrar o Brasil inteiro em um só local? Então, o que é, de fato, a AGO do MEG? A AGO da Brasil Júnior, a AGO do MEG, ela é formada por um representante de cada EJ federada, um representante legal, a gente vai falar um pouco disso mais pra frente, mas que é um órgão de governança que nem o Conselho Pirata, os comitês, o Conselho Consultivo das federações, dos núcleos, é um órgão de governança que auxilia que a BJ, que o Movimento Empresa Júnior Brasileiro, possa entender como é que as coisas estão na ponta da rede, para que a gente consiga se desenvolver enquanto movimento. Então, além de ser um momento de governança, de ser um momento de alinhamentos, enfim, é também um local muito de capacitação, inspiração e principalmente conexão entre as lideranças do movimento Empresa Júnior, entre os presidentes das EJs, os conselheiros das EJs, mas também os conselheiros de todo o Brasil. Então lá vão ser presentes não só conselheiros das EJs, mas conselheiros dos núcleos, das federações. Então vocês vão poder trocar muita coisa. Então é esse grande momento que a gente consegue fortalecer o nosso compromisso na construção de um Brasil empreendedor. E falar da primeira AGO de 2025 é falar de um momento que, curiosamente, vai chocar com a nossa imersão no Conselho. Então vai ser ali na manhã de sábado, do dia 19, das 9 da manhã às 12 da tarde, ao meio-dia, popularmente chamado. E é um ponto muito importante. Mesmo quem não vai poder ir para a imersão por quaisquer motivos, e eu vou falar com todos vocês, já estou falando com todos, para que a gente possa bater o máximo de coisas possível, é obrigatória a presença de todas as EJs por lá. Então, mesmo que a sua EJ não consiga ir de jeito nenhum, seja dentro da imersão, seja de forma online, você precisa se inscrever e confirmar a sua ausência. E um ponto muito importante que eu vou alinhar amanhã em mensagem com vocês novamente, mas eu já deixo isso alinhado agora, é que quem tem que participar são os representantes legais. O que isso significa? Na maior parte das EJs, se não em todas, representante legal é a pessoa presidente. O presidente executivo, chame como seja chamado. Então, caso você esteja aqui, seja um conselheiro, esteja vendo essa gravação e não se enquadre, o que você pode fazer é me chamar no privado, que eu posso emitir uma procuração para vocês assinarem, e durante a AGO do MEG, seu presidente assina, e você, enquanto conselheiro, independentemente da área, BPGG, projetos, marketing, enfim, você pode assistir a AGO, porque ela vai ter que ser entregue, né? Esse documento ele vai ter que ser entregue no momento de entrada da reunião. Beleza? E aí, o que a gente vai ver na AGO? Vai passar? Opa, passou. Então, quais vão ser as nossas pautas? A gente vai ter principalmente 4 pautas muito legais e com algumas novidades. Primeira o que é a AGO? Então, eu falei bem por cima o que funciona, mas a gente vai ver um pouquinho na prática do funcionamento, das motivações, um pouco da história também. Além disso, a gente vai entrar num momento muito legal. Eu vi alguns de vocês já articulando isso no grupo sobre hospedagem e estadia do Enes 25. Então, vamos ter esse momento de fato para alinhar muitas informações e preparar as EJs do Brasil inteiro para o Enes 25, como é que vai acontecer, várias informações exclusivas e, além de tudo, vai ter um sorteio exclusivo. Então, quando eu disse que era para vocês não perderem, de fato não percam. No sorteio, para quem estiver participando da AGO, vai ser sorteado um ingresso gratuito do Enes. Então, todas as pessoas que estiverem participando vão ter a chance de concorrer ao ingresso do Enes 2025 para poder participar do evento da melhor forma. Beleza?
E além disso, a gente vai ter 2 outros momentos também para falar tanto do novo código de ética e as principais mudanças que aconteceram. A gente vem falando sobre isso desde lá a RP, nas RVs. Vamos falar muito disso também até o final do ano. E além disso, momentos de apresentar referências, capacitações, exemplos para que vocês consigam alcançar grandes resultados frente ao pé da rede, frente ao pé 2527, para que a gente chegue não só no Enege, mas principalmente no ESEG da melhor forma possível. Então, sobre a inscrição, reforçando, a GO do MEG, a GO da BJ, ela conta como presença obrigatória de todas as EJs do Brasil. Então, mesmo que a sua EJ não consiga ir para a imersão ou para a GO, você precisa se inscrever através desse link, que vai estar disponibilizado tanto através do PPT, no final da reunião, amanhã de manhã, amanhã de tarde, vai sair a memória da reunião para vocês, junto com as informações detalhadas para que vocês possam se inscrever, e o próprio edital de convocação, falando sobre a procuração, falando sobre as pautas que a gente vai ver. Então, as inscrições elas ficam abertas até o dia 16 de julho, ou seja, na próxima quarta-feira, para que todo mundo consiga se inscrever e garantir de fato a representatividade do MagSé. Então, como se preparar da melhor forma possível? Nesse bit.ly tem alguns materiais de apoio, caso vocês queiram ler, tanto sobre o código de ética, sobre o pé da rede. Então, se vocês quiserem fazer essa leitura para poder viver esse momento com o Brasil da melhor forma, eu super recomendo para que vocês cheguem lá com tudo na ponta da língua, mostrando de fato a força de ser Ceará. Então, nos vemos na AG do MEG daqui a uma semana, mais ou menos, lá no dia 19. E não podia deixar de não fazer esse convite. Vamos assistir juntinhos na imersão. Então, as inscrições da imersão vão ficar abertas até dia 14 de julho. Vou falar novamente com vocês. Ontem mandei mensagem para algumas pessoas para ver situação de transporte, situações de documentações. Algumas pessoas já me pediram documentações para solicitar apoio de IES, apoio de transporte. Se vocês precisarem de qualquer tipo de coisa nesse sentido, me procurem o mais rápido possível para que eu possa emitir esse documento para vocês e garantir a presença de vocês. Temos muitas EJs que não foram para a primeira imersão indo agora, isso é um ponto muito positivo, mas ao mesmo tempo a gente tem muitas EJs que foram para a primeira imersão e ainda não estão confirmadas aqui. Muita gente vai se inscrever e já me falou isso somente na segunda-feira, na terça-feira da próxima semana. Mas se você ainda está planejando, se você ainda está com algum tipo de empecilho, me procura para a gente buscar resolver isso da melhor forma possível. Beleza? Mas a gente falou um pouquinho sobre ESEG, sobre palco, sobre resultado. E aí eu queria falar com vocês, ou melhor, deixar a nossa grande Vi falar com vocês sobre o papel do conselho com os resultados da rede. Então, Vi, pode vir para cá. Boa noite, conselho, arroi. Gente, vocês me escutam? Boa. Meu notebook me tombou um pouquinho, não tô conseguindo falar aqui pela câmera do notebook, então vou ficar com 2 câmeras aqui, mas vai dar certo. E aí, Vini, pode passar, primeiro deixa eu me apresentar, muito prazer. Eu sou a Vi, iniciei o ano enquanto vice-presidente em gestão daqui da FEGES e ganhei um grande presente agora nesse mês de também ser diretora de desenvolvimento da rede, falando um pouquinho sobre a minha trajetória no MEG. Então, no MEG desde 2022, minha J de origem é a Conte, e para mim, ser farol da mudança é iluminar o caminho dos que já fazem parte do movimento Presa Júnior, mas também dos que ainda vão vir. E pode passar, Vini, quando a gente fala dessa temática, né, de qual que é o papel do conselho frente aos nossos resultados de rede, não tem jeito, é a frase do nosso hino, nossa missão é crescer e bater meta. Mas hoje eu não vim conversar com vocês só sobre bater meta e coisas nesse sentido. Eu vim falar para vocês qual que é a nossa situação e qual que é o nosso cenário de rede. E aí pode passar, Vini, de uma forma um pouco diferente. Eu quero contar uma história para vocês dessa vez, mas principalmente eu quero contar a história que os dados estão dizendo do que a gente está entregando nesse ano, beleza? E aí, esses dados que eu vou trabalhar, pode passar, são os indicadores essenciais, mas o slide mudou. Então, o que eu quero falar exatamente
É dos indicadores essenciais. Obrigada, tá, amigo? Mas pode passar. E aí, beleza. Eu quero fazer aquela dinâmica com vocês dos números. E eu quero que vocês me digam o que é que esse número 47 significa para vocês. Alguém tem algum chute, uma sugestão? Alguém sabe? O que é que será? É Jotas Massage? Será que é Jotas Massage? Era nosso sonho. Mas infelizmente não é. Pode passar, Vini. O que esse dado fala para a gente é que 40 Jotas não estão acompanhando o escalonado de faturamento. Dessas 47, 36 AJs ainda estão ou zeradas ou lá em janeiro, ou em fevereiro, ou no primeiro TRI. Isso significa que para uma galera da rede, o nosso ano começou agora. Mas a gente sabe que a gente não começou o ano agora. A gente já está na metade do ano, mais da metade do ano. Então, quando a gente olha para esse dado, é um dado extremamente preocupante, é uma história extremamente preocupante que a gente está contando. Porque mais da metade da rede cearense, quase 80% da nossa rede, ainda está performando mal dentro do escalonado de faturamento. E eu não vim aqui falar só o dado específico, eu não vim falar, opa, saiu aqui a minha câmera. Não vim só falar o dado, eu vim falar principalmente o impacto desse dado para a gente. Porque quando a gente olha para um EJ que não vendeu desde o comecinho do ano, a gente fala de um EJ que não gerou receita, que não gerou caixa, que não consegue investir na sua vivência empresarial, que olha para o seu caixa, que olha para o seu time e não consegue engajar essa galera porque não tem perspectiva de conseguir trazer vivência empresarial para essa galera dentro do time. Então, quando a gente fala de faturamento, a gente fala de vivência empresarial também, que é uma coisa que a gente não está conseguindo entregar dentro da maioria da rede. Então, essa é a história que a gente está contando nesse momento. E pode passar, Vini. E 40? O que é que 40 fala para vocês? Alguém tem alguma sugestão? Uma aposta? Uma hipótese? Alguém? Ninguém, né? Mas eu queria falar de outro indicador essencial. Pode passar. Quando a gente fala de engajamento com o MEG, 40 Jotas estão com esse indicador menor do que 50%. Lembrando que a gente já está na metade do ano, que a gente já viveu mais da metade da jornada de formação empreendedora e, principalmente, que a rede cearense viveu a oportunidade de ter um produto de conexão gratuito para que eles conseguissem performar dentro desse indicador. E quando a gente fala de 40 Jotas que estão com engajamento menor do que 50%, significa que 50% dos membros dessa J ou menos não estão sendo formados enquanto lideranças, não estão conseguindo se desenvolver dentro das suas áreas, não estão conseguindo trabalhar pela sua J para que assim ela consiga atingir resultados. Então, quando a gente olha para esse número, a história que a gente está contando é que a gente não está formando lideranças protagonistas, que a J de vocês não está formando lideranças protagonistas também. E aí pode passar, Vini, porque agora eu tenho um número muito específico, extremamente específico. Queria saber o que é que o número 1 fala para vocês. Alguém tem alguma sugestão? Lembrando que estamos falando de indicadores do PE, indicadores essenciais. Um EJ quê? O que é que essa EJ fez? Um amigo. Um EJ. Só um EJ na rede. Pode passar. Um EJ na rede tem a coleta de CSAT maior que 80%. Isso significa que só uma EJ está tendo gestão de conhecimento dos projetos que ela executou para que ela consiga melhorar a performance dela, para que ela consiga ter cases de sucesso dentro da sua EJ, para que ela consiga mostrar para os seus clientes como que ela está impactando, o que ela está entregando, qual a qualidade daquele serviço e, principalmente, se não tem EJ coletando CSAT, isso me fala que não tem EJ executando o projeto. E se não tem EJ executando o projeto, também não tem EJ tendo vivência empresarial. Então, olha o que eu falei para vocês. Metade da nossa rede, quase 80% da nossa rede, não está vendendo, não está tendo a vivência tanto de vender, quanto a vivência de receber a receita desse projeto para que ela consiga investir em vivência empresarial. Quando a gente fala de engajamento com o MEG, apesar da FEGES ter feito um evento gratuito, apesar da metade da jornada de formação empreendedora já ter passado, ainda uma grande parte da rede não está engajada com o MEG, não está sendo formada enquanto liderança, não está protagonizando. E quando a gente fala de CSAT, significa que
Ou vocês não estão executando o projeto, ou vocês não estão colocando esse CSAT e tendo, de fato, uma gestão estratégica de projetos, de comercial, de marketing, para que vocês consigam utilizar isso para alavancar os resultados de vocês. E pode passar, Vini. O que eu queria dizer para vocês é que, olhando para esse cenário, a gente vê o que a gente não quer que a rede cearense seja. A gente não quer que a rede cearense não seja engajada com o MEG. A gente não quer que a rede cearense fique lá no primeiro tri, até porque o nosso ano não começou agora, ele começou há muito tempo. E isso significa que a gente tem que correr, porque falta 23 dias para o nosso negociável, falta 23 dias para o ASEG, e eu quero ver todo mundo lá com a gente. Mas, infelizmente, se a gente não continuar entregando projetos de qualidade, se a gente não continuar sendo engajados com o MEG, se a gente não vender, se a gente não criar uma estratégia comercial, se a gente não conseguir validar os nossos membros no portal para que o portal condiza com a realidade, o que a gente vai entregar? Não sei o que a gente vai entregar daqui a 23 dias. Mas eu sei que vocês sabem o que vocês querem e que o que vocês querem é protagonizar. Então, eu conto muito com o Conselho Pirata para que a gente consiga superar esse desafio, até porque ele é o nosso maior tesouro, e para que a gente consiga entregar muito resultado nesse palco do E7. Beleza? Então, Vi, o que é que eu posso fazer agora, nesse momento, e mandar no grupo da minha Jota para todo mundo se movimentar para o E7? Porra, quando a gente fala de faturamento, o que é que a gente precisa? Estratégia comercial, a gente precisa do time engajado. O que a gente vai falar para engajar o nosso time? O que a gente pode entregar para essa galera? O que a gente pode fazer para montar a nossa estratégia comercial? Poxa, se você não sabe o gap da sua EJ, cara, vamos começar a correr, porque está na hora da gente começar a olhar para esses 23 dias e entrar em contagem regressiva. Se a gente não está engajado com o MED, poxa, o que a gente pode fazer para levar geral para o ESEG? Qual é a estratégia que a gente pode montar para isso? E o nosso CSAT? Gente, o CSAT, ele não é só dos projetos de 2025, tá? Conta também o projeto de 2024, que foi finalizado naquele ano. Então, não tem por que não ter a J com 80% de CSAT coletado. Beleza? Então, era essa mensagem que eu queria trazer para vocês, de começar a se movimentar, porque faltam 23 dias para a sede 25, farol da mudança. E quem tiver dificuldade, pode falar com a gente, assim como a Isa falou. Tem uma pessoa de CE especificamente olhando para membros no portal. Então, quem tiver dúvida, pode falar com a gente, que a gente vai estar se movimentando para ajudar vocês também, certo? Então, quando a gente fala de estratégia comercial, quando a gente fala de validar a galera no portal, quando a gente fala de coletar o CSAT, meu Deus do céu, o que é CSAT, Vitória? Fala comigo, que eu te ajudo a descobrir o que é o CSAT. Beleza? E te ajudo a calcular também. Então, é isso. E pode passar, Vini. Por que Conselho Pirata? O que eu quero saber de vocês... Pode passar. O computador do Vini é uma comédia. Mas o que eu quero saber de vocês é se no Assédio 25, a sua J, ela vai ser farol da mudança lá no palco, junto com a gente, junto comigo e com a Isa, ou se a sua J vai ser só espectadora da plateia e vai ver todo mundo subir no palco e ficar com esse gostinho de, poxa, poderia ter feito mais. E é exatamente isso que a gente não pode fazer. Só que, galera, Conselho Pirata, para que a gente seja o farol da mudança, a gente precisa de um palco, certo? E por isso, eu vim divulgar para vocês também o nosso edital de reconhecimento do ESEG. Então, como que a rede cearense vai chegar lá? Pode passar, e meu palco do ESEG 25. Passa, Vini. Falando um pouquinho sobre o que é o edital. O edital nada mais é do que a nossa maneira de reconhecer a rede cearense. Nele consta tanto as nossas premiações quanto também os critérios para o palco. Lembrando que as auditorias vão até 23h59 do dia 31/7, ou seja, até o final desse mês. Então, corre que ainda dá tempo de entregar muito resultado. E aí, falando um pouquinho sobre o que tem no edital, pode passar. Nesse ano, o ESEG vai ter 3 steps de palco, ou seja, 3 categorias, basicamente, de palcos, que são o palco Maresia, o palco Transformação, o palco Protagonista, e também 3 premiações gerais, que são elas Farol do Movimento, Luz do Ecossistema e Farol da Mudança. E 2 premiações específicas para 2 categorias de EJs muito específicas, que são as recém-federadas e a Comunidade Dragões do Mar. E aí pode passar, Vini, falando um pouquinho sobre os nossos palcos, certo? Pode passar novamente. O palco Maresia é o palco que a EJQ estiver no mês de faturamento de julho, com 50% da meta de engajamento com o MEG, ou seja, lembrando aqui, 50% da meta. Se a sua meta é 75%, a meta do palco Maresia é metade dessa meta, beleza?
e também 80% do CSAT coletado no portal BJ, lembrando que os contratos finalizados em 2024 também valem, 2024 e 2025. Então, verde de julho, 50% de engajamento com o MEG, da meta de engajamento com o MEG, e 80% do CSAT coletado, no primeiro step de palco. Para a galera que vai entregar mais do que isso e já vai chegar no Eneg daquele jeito, é o verde de faturamento de agosto, 50% da meta de engajamento com o MEG e 80% do CSAT coletado também no portal BJ, beleza? Então, verde de agosto, 50% da meta de ECM e 80% do CSAT coletado. E para aquela galera que já está longe, que já está em dezembro, a gente também tem um step super especial, que é o palco protagonista. Essa galera que está muito perto de ser protagonista e que os indicadores são 100% de faturamento do ano alcançado, 50% da meta de engajamento com o MEG e 80% de CSAT coletado. Então, a gente tem 2 indicadores que nos 3 palcos são contabilizados os mesmos, 80% de CSAT e 50% da meta. Para além disso, a gente tem a variação dos steps, que são o verde de julho, o verde de agosto e os 100% de faturamento. Beleza? Então, esses são os nossos 3 steps de palco e cabe absolutamente todo mundo no palco do ESEG. Gente, é tão grande lá que cabe a rede cearense todinha. Eu preciso de 600 pessoas subindo no palco do ESEG. Então, é isso. Esses são os nossos reconhecimentos. E agora vamos para ela, as premiações. Passa, Vini. Vamos falar um pouquinho sobre as nossas premiações gerais. Primeira delas, pode passar, é o brilho do movimento. Primeiramente, para estar nesse palco, para concorrer a essa categoria, você tem que atingir o palco Maresia, ou seja, o verde de julho, e estar presente no ESEG 25. O cálculo vai ser feito com a maior porcentagem de engajamento com média atingida, ou seja, lá no portal, aquela porcentagem ali, vezes a maior porcentagem de membros no ESEG. Vi como é que calcula essa porcentagem de membros no ESEG. Membros da sua EJ confirmados no ESEG, dividido pelo membro total, pela quantidade de membros totais da sua EJ. E o desempate, caso haja algum empate dentro disso, é a maior porcentagem de escalonado de faturamento. Beleza? Então, essa é a nossa primeira categoria. Pode passar, Vini. A nossa segunda categoria é a luz do ecossistema. Primeiro estudo, membros da EJ no portal, membros da EJ no portal. Isso. Primeiramente, os critérios dessa categoria é o palco Maresi, então está no verde de julho, verde do faturamento colaborativo e está permanecendo de cluster de acordo com o tracking. Vi, o que é isso? O que é permanecer de cluster, o que é tracking? Daqui a pouco, vocês vão ter uma capacitação muito massa com o Felipe, que ele vai repassar para vocês um pouquinho do que é esse permanecer de cluster, do que é esse tracking, mas já adiantando para vocês que a gente vai disponibilizar para vocês uma view pública de tanto de índice de cluster quanto também desse tracking, de como vocês estão performando dentre subir, permanecer ou cair de cluster, certo? Então, essa visualização que a gente vai disponibilizar para vocês também e que é um dos critérios do palco da categoria luz do ecossistema e também está presente no ESEG. E aí, o cálculo é maior representatividade do faturamento colaborativo. É isso. Seu faturamento total dividido, na verdade, seu faturamento colaborativo, aí está ao contrário, mas seu faturamento colaborativo dividido pelo seu faturamento total, perfeito? E é assim que você vai calcular a sua representatividade de faturamento colaborativo. Lembrando que a gente também vai disponibilizar a visualização para vocês ao longo dos dias de como que vocês estão performando dentro dessa premiação, beleza? Obrigada, quem estou. Mas pode passar para a nossa última categoria geral, tá certo? Que é a maior, aquela, assim, não tem jeito, é a EJ farol da mudança, quem que quer atingir esse step. Basicamente, bem simples, é a sua pontuação no índice de cluster, ou seja, aquela visualização lá de como que você está performando, de quando você fatura, como é que sobe, qual é o índice que desce. Então, é isso que a gente vai contabilizar. A gente vai ter 5 EJs premiadas nessa categoria, um de cada cluster. Cluster 5, Cluster 4, Cluster 3, Cluster 2 e Cluster 1. E os critérios dessa categoria é estar no verde, né, de julho, e também estar presente no ESEG. Então, eu quero ver muita EJ sendo premiada nessa categoria, que ela é sensacional, traz o nome do nosso evento e é a maior que há. Boa?
E aí, vamos lá para nossas categorias segmentadas por público. Vamos lá, Vini. Pode passar as premiações específicas. A primeira delas é para nossas recém-federadas, então os navegantes da luz. O critério é ser uma EJ recém-federada de 2025 e vão ter alguns... É para o maior índice de cálculo. Beleza. Sim, é o cálculo do cluster, tá? Então, os critérios aqui são maior porcentagem de alcance das metas de pós-federação, então no mínimo 50%, e também está presente no E7 25. E o critério de desempate, caso alguma EJ recém-federada tenha se igualado em algum aspecto, o desempate vai ser o maior faturamento acumulado de 2025, e isso vai ser comprovado com o faturamento, com o fechamento de contratos enviados para a gente, beleza? Então, para as recém-federadas, essa é a nossa premiação, que está sensacional. Então, saindo ali do Navegantes e indo navegar na luz do E7 25. Sensacional também. E a nossa última premiação, mais ou menos importante, para os DDMs, para os Dragões do Mar, que é a nossa Batalha do Havaí. Então, pode passar, Vini, seu computador no seu tempo. Mas essa é a nossa Batalha do Havaí, e os critérios são estar no cluster 4 e 5, integrar a comunidade Dragões do Mar, estar no verde de faturamento de agosto, no verde de faturamento colaborativo, e estar aprovado na auditoria de projetos de impacto da FEGES, que vai ser articulada com vocês, Dragões do Mar, nesses próximos dias, beleza? E o desempate vai ser a porcentagem de membros no ESEG vezes a porcentagem de membros participando da comunidade. Então, RVs, reuniões presenciais, enfim, todos esses pontos de contato vão ser contabilizados, estão sendo contabilizados, e vai ser os 2 percentuais multiplicados que vão desempatar, caso alguma EJ ela esteja empatada dentro dessa categoria, beleza? Então, gente, era isso que eu queria falar para vocês. Oi, Isa, pode falar. Minha DDE, me fala como que é o cálculo do cluster, para a galera ver o que precisa para bater, para aumentar o índice de cluster. Perfeito. Isa, o que a gente precisa? Exatamente do que eu falei no nosso monitoramento da rede anteriormente, no nossa visualização. Faturamento, Colab, CSAT e engajamento com o MED. Vi como é que calcula? A gente vai disponibilizar para vocês uma calculadora de cluster para que vocês consigam visualizar como vocês estão performando. Mas se você abrir ali o PE da rede, o fundamento de clusters, e se vocês fizerem na mão mesmo, na continha, no Excel, vocês vão conseguir descobrir como que está isso. Mas tanto vai ter capacitação daqui a pouco com o Felipe, que ele já chegou. Oi, Felipe! Mas também a gente vai disponibilizar para vocês uma forma de calcular, beleza? Então é isso, aguardem, quero todo mundo no palco do E7, beleza? Mas, gente, para eu finalizar e para o Felipe começar a pauta dele, para a gente conseguir tocar aqui o nosso bar, eu tenho um momentinho super especial para vocês, mas antes de tudo pode passar. Obrigada, meu amigo. Que é o nosso reconhecimento. Então, vamos lá. Explicando um pouquinho, a gente tem os nossos critérios de palco. Contudo, essas EJs ainda não estão confirmadas no palco, porque a gente precisa daqueles 2 indicadores, beleza? Engajamento com o MED e coleta de CSAT. Mas falando de verde, a gente já tem uma galera que está ali pertinho de alcançar esse impacto. Então, muito parabéns, Halux, Querels e terceira caixa, que estão entregando muito. Espero vocês no palco do E7, beleza? E a gente tem também outro step, pode passar, que é as nossas EJs que já estão confirmadas no ENED, no verde de agosto. Então, muito parabéns, Rastro, Mata Branca e Céus, que essa galera está um pouquinho mais avançada do que o escalonado de agosto também, mas que ainda não estão 100%, mas estão confirmados no nosso segundo step de palco, beleza? E por último, e aí um reconhecimento individual para cada uma, pode passar, Vini, nossas EJs 100%, então, muito parabéns, Impact, Agronômica, Calangaiô, e Loge, essa galera tá 100% confirmada e tá ali com o pezinho para ser protagonista. Beleza, gente? Então, esse foi o nosso momento. Estou muito feliz de falar com vocês aqui, de apresentar o nosso stall, e espero ver toda a rede cearense no palco do E7 25. Beleza? Então é isso. Acendo o farol imediatamente e eu vejo vocês lá no finalzinho do E7, do nosso palco, comemorando muito os resultados da rede cearense. Beleza?
Então é isso, gente. Um beijo. Vejo vocês na próxima. E qualquer dúvida sobre o install, sobre pé da rede, sobre faturamento, sobre cluster, tracking, podem falar comigo. E com todo o time de DDE que a gente vai estar dando todo o suporte para vocês. Beleza? Então é isso. Tchau, tchau. E fiquei com a próxima pauta. Alô, boa noite, conselho. E assim como a gente viu com a Vi, muitas coisas pra gente realizar enquanto grupo, muita coisa pra coletar, engajamento com o MED, são muitas Batendo meta. informações, mas deixa eu passar, meu computador não vai ajudar. Como é que a gente pode fazer isso tudo? Perguntaram como é que eu calculo meu índice de cluster, como é que eu acompanho isso, como é que eu posso fazer da minha J subir de cluster no final do ano. E para isso, o maior especialista em dados do MED Brasil com a gente, o Dedé mais louco do Brasil, Felipe, Dedé da FEGESC. E aí eu vou parar aqui de compartilhar. Seja muito bem-vindo, Felipe. O momento é todo seu. Perfeito, olha só que honra, né? Que apresentação top, né? Mas enfim. Muito boa noite, gente, tudo bem? Deixa eu apresentar minha tela aqui. Pô, acabei de chegar aqui, já olhei um monte de gente sendo reconhecida aí. Nossa, várias EJs mandando muito bem já, então, primeiramente, parabéns, né? Muito legal. Acabei de voltar de uma aula, assim, vim correndo para uma sala aqui para conseguir falar com vocês, mas deu tudo certo, estamos aqui. Boa, gente. O nosso momento aqui, ele vai ser para a gente conversar um pouquinho sobre o cluster. E o que eu quero fazer, e o meu grande objetivo com essa pauta é desmistificar o indicador para vocês. Vocês terem bastante clareza de como que ele é, como ele se comporta e até como os números se comportam, né? Então, enfim, vamos lá. Eu vou começar do básico, tá? Então, tipo, eu vou trazer conceito inicial de cluster, vou trazer, tipo, como influencia, o porquê das coisas, e depois a gente vai se aprofundando nos números. Aí a gente consegue ter até um pouco de clareza ali do porquê a gente está tracionando isso agora. Show? Tá, primeiro alinhamento. Eu sou o carente, então eu sempre faço perguntas, aí vocês me respondem, vocês reagem, entendeu? Aí, ó, isso, coisa mais linda, exatamente. Muito obrigado. Então, só, né, falem comigo assim, né? Pode ser na reação ali, já vou ficar felizão já. Top. Então, vamos lá. Primeiro, me apresentar bem rapidamente, tá? Muito prazer, né? Sou o Felipe, sou de Santa Catarina. Eu venho de uma empresa júnior de engenharia civil de Joinville, é a Atrium. Então, enfim, tive minha trajetória ali dentro da EJ entre 2022 e 2023. Fui conselheiro da minha EJ, assim como vocês são conselheiros da FEGES. Tive esse papel também, enquanto eu fui presidente e diretor de mercado, trabalhei com uma vacânciazinha. Na FEGESC a gente tem núcleos, né? Então fui diretor do núcleo também, do Núcleo Vale Boreal em 2024, fui presidente do conselho, então olha só, trabalhei com o conselho de novo. E aí, quando eu fui eleito presidente do conselho do meu núcleo, eu acabei ganhando um brinde bem especial, que era a diretoria de desenvolvimento dentro do meu núcleo. E aí nesse ano peguei bastante gosto aí pela área, né? E acabei até continuando. Então, em 2025, me apresento para vocês agora, finalmente, enquanto diretor de desenvolvimento da FEGESC. Hoje eu trabalho com os núcleos da federação, com os 4 núcleos e com as 66 EJs, olhando para desenvolvimento, para aceleração, dados e todas essas coisas bem divertidas. Show! Então, beleza. Bora entender como que a gente vai tracionar, de fato, a maturidade da nossa EJ. Tá? E aí a resposta é simples. A gente vai olhar para cluster. Tá? E a gente vai entender o cluster agora, antes de tudo, não como um número. A gente vai entender o cluster como um medidor de maturidade e principalmente um medidor de vivência empresarial dentro da tua empresa júnior, tá? Então, qual que é a ideia? Por quê? Né? Vamos começar. É um medidor de vivência empresarial. O cluster, ele varia de 1 a 5, sendo 1, teoricamente, a menor maturidade, 5, a maior maturidade. Então, ele vai crescendo conforme a CJ fica mais madura, com base em indicadores que a gente já vai ver quais são, o cluster da CJ vai aumentando. Como que eu consigo fazer com que a minha EJ cresça de cluster? Como que eu alcanço um número maior? Eu pontuo mais. Então, para cada cluster eu tenho uma pontuação, que a gente chama de índice, mas vamos entender como uma pontuação. Quanto mais madura é a minha empresa júnior, mais pontos eu acumulo, né? Com base nos indicadores. E aí, eu vou ter essa pontuação, e aí a pontuação que eu tiver vai definir meu cluster. Se eu tenho mais de 12 milhões, eu sou cluster 2. Se eu tiver mais de 24 milhões, eu sou cluster 3, e por aí vai. Show? Até aqui, estamos todo mundo alinhado. Cluster, medidor de maturidade, número de 1 a 5. O maior é a maior maturidade, menor maturidade.
eu sou alocado conforme pontos. Pontos que eu consigo. E aí, vamos para a pergunta, né? Como a minha EJ pode pontuar? Em cima desses 4 indicadores aqui, tá? Que é o faturamento colaborativo, a média de CSAT e o engajamento com o MEG. E aí já trago para vocês, né? Por quê? Por que a gente tem que tracionar esses 4 indicadores e por que eles medem a maturidade da MJ? Quando a gente olha para faturamento, a gente entende, pô, acessibilidade, vou ter dinheiro, vou conseguir pagar equipamentos para as pessoas, vou conseguir pagar um computador para um membro meu projetar, vou conseguir levar o meu membro para o evento, vou conseguir permitir que ele participe do EJ. Além disso, crescimento, performance, faturamento ele diz muito, né? O principal indicador de uma empresa. Além disso, faturamento colaborativo, ele fala sobre, cara, networking, relacionamentos, impacto com o ecossistema, trabalho em rede. Então, cara, é muito um eixo de maturidade da CJ de trabalho com o mercado, né? Além disso, a gente tem a média de CSAT da EJ, que vai olhar muito para valor, vai olhar para valor para o mercado, o quanto a sua EJ agrega para o mercado, o quanto os processos da sua EJ são bons, o quanto a sua EJ sabe gerenciar projeto. O CSAT, no final, ele é um indicador finalístico que te responde essa pergunta. Além disso, a gente tem o engajamento com o MEG, que é pessoas em eventos, né? Então, fala sobre vivência, sobre formação de liderança. E se a gente for resumir tudo isso que eu falei para vocês, o que é? Vivência empresarial. Então, o ponto é o seguinte, o cluster ele é um medidor de vivência empresarial, que conforme você performa nesses 4 indicadores, você mede se você tem mais ou menos vivência. Portanto, olha só que legal. No final do ano, tu vai ter um cluster, com base nos resultados que tu alcança nesse ano. Então, em 2025, com base em todos os indicadores que eu bater, eu vou ter uma pontuação que vai me dar um cluster. Se a sua empresa júnior sobe de cluster, em 2026, teoricamente, você está entregando uma EJ mais madura, uma EJ melhor, você está entregando uma melhor vivência empresarial para o teu sucessor. Agora, se a CJ desce de cluster de um ano para o outro, você está entregando uma EJ menos madura. Você está entregando uma vivência empresarial, pelos valores, pior para o seu sucessor. Então, olha o cuidado que a gente tem que ter. Em resumo, precisamos subir ou permanecer, né? Então, a nossa ideia aqui é o seguinte. Já entendi. O cluster mede minha maturidade. Eu preciso permanecer no cluster ou eu preciso subir de cluster. Beleza? Por quê? Porque eu quero entregar uma EJ melhor para o meu sucessor. Quero ter uma boa vivência empresarial. Além disso, meu objetivo é ser uma EJ protagonista no final do ano. Isso já está alinhado com o pé da rede. Show. Agora, de fato, vamos entender. Vamos aprofundar um pouquinho nos cálculos, tá? Então, prepara o modo exatas de vocês aí, para a gente entender como a gente vai fazer isso e como a gente pode potencializar os indicadores para a gente crescer o nosso cluster, para a gente crescer a nossa maturidade. Primeira coisa, essa é a fórmula. Assim que ela é calculada. Vocês lembram quando eu falei lá das pontuações? Lá no comecinho? A pontuação ela é definida assim. Eu pego o meu faturamento, eu multiplico pela minha média de CSAT, eu multiplico por 1 mais o meu faturamento colaborativo, vezes 1 mais a minha porcentagem de membros engajados com o MEG, vezes 100. Beleza. Eu vou ter um número aqui. Agora, o meu objetivo é fazer com que esse número fique cada vez maior. Porque, teoricamente, eu vou ter mais maturidade dentro da minha EJ. Agora, como eu consigo fazer com que esse número fique maior? Aí que eu começo a trazer o segredinho para vocês. Olha só que interessante. O faturamento, ele é um valor que pode variar de 1 até o infinito. Vocês podem faturar 1, vocês podem faturar 100 mil, 1 milhão, 3 milhões, top. É o faturamento da EJ de vocês. O CSAT, ele já é um número que ele tem uma variância um pouco menor. Ele vai de 1 a 5. Porque ou a minha média de CSAT é 1, ou é 2, ou é 3,5, pode ser 4,5, pode ser 4,2. O máximo é 5, porque o CSAT é de 1 a 5. O meu engajamento com o MEG, esse indicadorzinho aqui que eu mostrei para vocês, olha só, ele pode até no máximo 2. Porque se for 0 é 1, se for 100%, ele fica 1 mais 1, 2. Isso acontece também com a porcentagem dos membros em eventos, né, e o faturamento colaborativo. É um número que varia de 1 a 2. E aí a gente entende que, olha só, quem vai mandar na parada é o faturamento da EJ. Porque é o número que realmente eu consigo expandir de um jeito muito maior, muito mais significativo. Mas a gente não pode desvalidar os outros indicadores. Porque o que acontecia nos últimos PS? A gente olhava só para verde de faturamento, só para verde de faturamento, só para atração disso. E a nossa EJ não crescia em maturidade, porque a gente esquecia os outros indicadores. Agora eu vou mostrar para vocês o poder desses indicadores. Porque o CSAT vai de 1 a 5, o outro vai de 1 a 2. E se a gente maximiza esses indicadores, a gente consegue transformar eles em indicadores potencializadores. Esses são os 2 conceitos que eu gosto de trabalhar. O faturamento ele é um indicador decisivo, os outros 3 são potencializadores. Opa, vários números. Tá, antes, queria saber se tá tudo certo. Vocês estão entendendo o que eu tô falando?
Tá dando para pegar? Show. Beleza. Ó, a Isa falou show antes de eu falar, né? Olha só que sincronia, né? Perfeito. Tá. Beleza. Vamos entender aqui. Eu quero crescer o cluster da minha EJ. Não, tô muito sintonizado. Eu quero crescer o cluster da minha EJ. Eu quero crescer o índice. E eu preciso entender como os números se comportam. Se eu maximizo os 3 indicadores que não são faturamento, porque eu estou assumindo aqui que o faturamento é a desgraça, né? É o complicado. A gente tem que vender, né? Dá mais trabalho. Eu sei que historicamente também é um indicador mais difícil de bater. Então vamos olhar para os outros que a gente tem um pouco mais de controle. Olha só. Se eu maximizo todos e coloco aquele 100, eu consigo 2.000. E aí eu mostro para vocês o seguinte. Ó, vocês lembram das pontuações aqui do comecinho? Essas pontuações? Prestem muita atenção nelas. Elas são calculadas com base numa multiplicação. Se eu pego os indicadores e eu trago eles ao máximo, olha o tanto que eu tenho que faturar para ser cluster 1, 2, 3, 4 e 5. É a tabela da direita. Olha que bizarro, gente. 65 mil faturados. Vocês podem ser cluster 5. Por quê? Porque vocês potencializaram as outras frentes de maturidade. Porque maturidade não é só faturar. Maturidade é eu também entregar valor para o ecossistema, é eu também gerar vivência. Então, olha só que interessante. Vamos trabalhar os outros indicadores. E aí, eu trouxe até um exemplo comparativo no lado esquerdo, que são os clusters ali. Caso a gente não tracione, a gente trabalhe com todos na premissa. Olha como é mais difícil. Olha como eu tenho que faturar muito mais. Então, o que eu vou cantar a bola para vocês aqui? Olhar para os outros indicadores e potencializar eles, porque eles estão muito no controle de vocês. E claro, vocês não vão deixar de faturar, porque o faturamento ainda é um indicador que manda, ainda é um indicador decisivo. Mas vocês podem facilitar a vida de vocês aqui, tá? Boa, vamos lá. Resumo de tudo. Isso aqui não é tração de maturidade. Isso aqui é olhar para todos. De um jeito bem visual. Recomendações para vocês, para a gente incorporar isso na estratégia, tá? Vamos lá. Primeira coisa, talvez a meta de vocês não converse com o cluster que vocês tenham que bater. Então, a primeira coisa que vocês vão definir é qual cluster eu quero que a MJ bata no final do ano. E olha só, esse PL te obriga a ter estratégias mais maduras dentro da tua EJ. Ou seja, agora tu é obrigado a olhar para quanto tu vai bater lá no final do ano e já projetar isso. Então, eu vou definir uma meta. Eu quero ser cluster tal. Eu quero ou permanecer no meu cluster ou vou subir. A meta nunca vai ser cair, né? Eu espero. Então, tá. Quero permanecer no cluster que eu tô ou eu quero subir. Definir minha meta, eu vou transformar ela em metas internas para os outros indicadores, que não necessariamente vão ser os que estão no portal. Eu vou dar um exemplo para vocês depois, que vai ficar bem fácil para a gente entender. Além disso, eu vou rodar projetos internos da minha EJ, visando performar melhor nos outros indicadores. O que eu posso fazer para performar melhor nos indicadores? Cara, meu gerenciamento de projetos tá bom? Se não tá, se eu tô atrasando muito, eu não vou conseguir nem coletar o CSAT. Olha só, vou andar mal no indicador. Cara, o meu financeiro tá bem organizado. Eu tenho um bom calendário dentro da minha J, que tem os eventos bem mapeados, para eu saber quando eu vou levar os meus membros. São vários pontos que vocês têm que olhar, que são coisas indiretas que impactam nos outros indicadores. E aí, por último, criar um escalonado interno para cada indicador, com base na meta interna final que vocês vão definir. Tá, como que eu faço essa desgraça que eu acabei de falar para vocês, né? Criar um escalonado interno, meu Deus do céu. Eu vou apresentar para vocês agora um material que eu estava desenvolvendo. Ele não está 100% finalizado, mas ele tem um V0 muito bom já, que já vai funcionar legal para a gente trabalhar o que a gente quer. Essa aqui é uma estrutura que eu vou disponibilizar para vocês, tá? Vocês vão ter acesso ao material depois, tem o link aqui. Ele está em desenvolvimento, mas assim, o cru vocês já conseguem usar, que é o mais importante, que é definir a meta interna e escalonar, tá? E beleza, essa aqui é a planilhazinha, tá? Eu vou clicar aqui e eu vou abrir ela para vocês. Ó, essa aqui é a cara dela, ela tá aberta já, vocês podem vir aqui, arquivo, fazer uma cópia, daí o céu é o limite, vocês podem usar. O que vocês vão fazer aqui, tá? Vocês vão vir, vocês vão colocar o cluster da EJ de vocês. Eu já coloquei um exemplo. E vocês vão colocar as metas que estão no portal. Meta de faturamento colaborativo, a meta de CSAT e a meta de engajamento com média. Coloquei meu cluster, coloquei as metas que estão no portal. Só isso. Ele calculou para mim aqui o meu índice de cluster e se a sua empresa júnior vai cair ou subir de cluster. Olha só. Aqui ele te dá os dados. Eu preciso bater essa pontuação, o índice é aquela pontuação que eu falei para vocês lá no começo.
Essa é a pontuação para eu permanecer e essa é a pontuação para eu subir. Olha quanto é que tá dando. Menos. Se eu sou uma Cluster 2 e eu atinjo as minhas metas na premissa, eu posso ser protagonista no final do ano. Mas eu vou cair de Cluster. É um problema. Eu não quero cair de Cluster. Eu não quero perder maturidade na minha J. O que eu quero? Eu quero subir ou manter. E aí, tem essa segunda tabelinha aqui, que daí sim é a que vocês vão usar e que vão preencher efetivamente, que é para a gente definir metas internas. O que eu vou fazer? Lá na época da definição de metas, eu fui, cara, bem cético. Acho que assim, eu botei os indicadores lá no mínimo. Mas eu acho que, na verdade, eu consigo faturar uns... Tá, vamos manter aqui, ó. Eu consigo faturar 12 mil reais. Show? Mas eu vou vender um projeto, eu vou botar uma meta aqui que eu vou vender um projeto colaborativo de 2 mil reais. Eu vou faturar 2 mil reais em colaborativo. Não precisa nem ser um projeto só. Eu vou faturar 2 mil em colaborativo. E, cara, o CSAT está aqui na premissa de 3,5, mas eu acho que eu consigo 4,5. Não, eu acho que eu consigo 4. Vamos testar. Beleza. Além disso, o que mais que eu consigo? Engajamento com MEG. Cara, eu tenho 10 pessoas na minha J e eu tenho um evento que é na minha cidade. Eu vou tentar levar todo mundo, né? Ou, beleza, eu vou tentar levar 85% da minha J em vez de 50%. Ó, eu tô quase chegando. E aqui que a gente começa a brincar com os indicadores. Olha só. O meu índice para permanecer no cluster é 12 milhões. Eu já tô com 10 aqui. Então vamos começar a crescer os indicadores. Ah, eu acho que eu consigo um pouco mais no CSAT. Vou tentar 4,2. Beleza. Ó, deu uma aumentada ali. Eu acho que eu consigo faturar 3 mil de colaborativo. Opa, tô quase chegando. Eu tenho 10 membros na minha J, eu vou levar 9 em eventos. Meu, tô quase. Vou faturar 500 reais a mais. Pronto. Agora eu vou ser Cluster 2 no ano que vem. Eu não vou cair. Eu não vou perder a maturidade. E agora eu criei indicadores internos na minha J que eles não são os que estão no portal. Mas eles são muito importantes, porque eles vão fazer com que eu fique no cluster. Entendeu? Olha só, eu fiz esse bagulho com vocês em, tipo, 5 minutos. Vocês conseguem sentar com a Direx de vocês e definir. Até com mais calma. É bem tranquilo, tá? Já tá pronto aqui, ele já vai calcular para vocês, ó. Ele tá puxando tudo bonitinho. E aí eu vou para essa segunda aba, tá? Que aí não se assustem com o que vocês vão ver, tá? Vou abrir aqui. Ó, meu Deus, que bomba, né? Vamos começar com o escalonado frio. O escalonado frio, ele é o que a gente tem no portal BJ. Pega a minha meta do ano, divide por 12, vou vender 1 dividido por 12 em cada mês. Se eu tenho uma meta de 12 mil, eu tenho que vender 1.000 em cada mês, certo? Eu fiz isso aqui, só que agora eu dividi. Olha só, parte do meu faturamento, ele vai ser colaborativo, que é aquela meta que a gente definiu. Lembra? Então, beleza, eu tenho um escalonado para faturamento colaborativo e um para faturamento normal, sem ser colaborativo. Esse é o escalonado frio, que a gente chama. Por quê? Porque ele só pega a meta e divide bruscamente por 12. Mas a gente sabe que a nossa EJ vai ter momentos diferentes do ano. Às vezes a minha EJ performa melhor no segundo semestre. Às vezes a minha EJ vende muito mais no primeiro semestre e eu tenho que focar nisso. A minha EJ normalmente ela bate meta só no pré-ENERG. Eu tenho que entender isso. E aí, com base nisso, a gente consegue criar um escalonado mais complexo, que agora o cérebro de vocês deve estar rejeitando essa planilha, mas vamos olhar com calma que a gente vai entender, tá? Onde eu, presidente da MJ, vou mexer nessa planilha. Só na parte branquinha aqui e nessa checkbox aqui, tá? Só. O que eu vou fazer? Eu dei a opção aqui da gente diversificar a nossa meta de faturamento por canais. Então, eu vou olhar. Eu preciso bater tanto no final do ano. Agora eu vou criar um escalonado interno. Quais são meus canais de aquisição? Ah, eu tenho relacionamento, tipo assim, ó, digamos, eu tenho uma EJ, parceria com EJ. Eu tenho uma EJ que a gente executa um serviço em conjunto e, cara, eles conseguem leads pra gente. É colaborativo? Sim. Eu tenho também prospecção ativa. Beleza. Anotei aqui. De prospecção, normalmente a gente performa mais lá no Eneg. Vai vender 5 mil lá no Eneg, porque é onde a galera vende mais. E essa parceria com a EJ, ela me rende normalmente uns 200 reais no mês ali. Então, beleza, eu vou começar a colocar aqui. 200 reais no mês. Eu criei um escalonado. Ele tá aqui embaixo, ó. São as metas de faturamento que a minha EJ vai ter que ter em cada momento, em cada mês. Tá vendo? Ó. Cada faturamento que tu vai ter que ter para bater a meta no final do ano. Então, essa planilha, ela é uma ferramenta para quê? Porque vocês não vão ter o portal daí. Porque vocês vão ter colocado uma meta interna, que é diferente do portal.
E aí fica um pouco mais complexo. E essa planilha, ela serve para facilitar um pouco a vida de vocês. Eu vou voltar ela aqui para o padrãozinho, tá? Ó. E vocês vão ter acesso para poder editar ela depois, né? Vocês fazem uma cópia e vocês editam. Isso faz com que vocês tenham um escalonado interno. E aí, olha o boom de maturidade que vocês já têm. Vocês têm um escalonado de faturamento e faturamento colaborativo que é diversificado por canais de aquisição da EJ. Pô, já estou melhorando, né? É uma estrutura aqui que eu trago para vocês. Então, enfim, vocês podem utilizar aí à vontade, tá? Vai ficar o link aí. Enfim, fica aí a recomendação. Para que isso serve? Porque eu vou botar uma meta de faturamento mais alta do que eu tenho, muito provavelmente. Ou eu vou botar uma meta de faturamento colaborativo diferente da que eu tenho. E eu preciso escalonar isso. É para isso que aquela planilha serve, tá? Essa planilha aqui que eu mostrei para vocês agora. Além disso, eu recomendo para vocês, mapeiem eventos Magic que a gente vai ter. Quantos membros já foram? Quantos membros ainda faltam ir? Porque isso vai influenciar nos indicadores que vocês têm, por exemplo, de engajamento com Magic, tá? Felipe, você acabou de falar para mim que você vai pegar que eu vou pegar uma planilha e eu vou, da minha cabeça, ter que tirar escalonados para diferentes momentos do ano. Como eu recomendo vocês fazerem isso de forma inteligente, tá? Vocês vão olhar para o panorama atual de como a EJ de vocês está performando e principalmente como a tua EJ performou nos últimos anos. Eu tenho dado disso? Tem, porque todos os contratos que vocês venderam nos últimos anos, vocês subiram no portal. E o portal, ele tem os dados por mês. E aqui eu trago para vocês, por exemplo, uma planilha que eu tenho na FEGESC, que eu consigo analisar EJ por EJ, quanto ela faturou, em que mês ela estava, em que verde ela estava. Ó, vocês podem olhar, tem o faturamento histórico de cada EJ da minha rede. E aí, o que eu trago? As instâncias têm acesso aos relatórios com esse histórico. Então, vocês... Ah, não tenho esses dados, não sei como conseguir. Chega para o seu guardião querido, o guardião da CJ, o acelerador, não sei como que vocês chamam aí na rede de vocês, a pessoa que dá suporte para EJ? Guardião. Também? Show. Tem alguns que chamam de acelerador, enfim, né? Então, vocês vão chamar o guardião DJ de vocês e falar, cara, preciso de ajuda com esses dados aí. Tá ligado? Preciso de um relatório. Aí, beleza. Conte com a ajuda da federação. E aí vocês vão ter esse histórico. E aí vocês conseguem desenhar um escalonado legal para a EJ de vocês. Então, agora vocês têm uma meta interna, vocês têm maturidade para desenhar metas para o time de mercado de vocês. Olha que legal. Consigo ter estruturas na minha EJ que vão tracionar mais maturidade. Essa aqui é uma outra bomba que eu vou trazer para vocês. Mas antes de eu falar de tracking de cluster, eu queria saber, tá? Entenderam a ideia da planilha e a ideia do escalonamento? É legal. O Gui perguntou ali no chat. É bem importante. Só que, cara, a gente tava nessa troca de pé e aí foi um pouco caótico, assim, até a definição de metas, porque a gente não tinha tantos dados ainda, não tinha tantas informações. Então, agora, as metas que a gente tem são as que a gente definiu no começo do ano. Mas, sim, em 2026, o que eu recomendo para vocês é coloca no portal a meta que converse com o cluster. Porque daí a tua EJ vai ser obrigado a bater aquela meta para ser protagonista. Só que nesse momento as metas talvez não se conversem. Por isso que eu recomendo para vocês, nesse ano de 2025, utilizar daquela estrutura, pelo menos. Show? Beleza. Vamos falar de tracking de cluster. De um jeito bem simples. O que é essa parada? Eu vou pegar o que a tua EJ tem agora, de indicadores, e eu vou projetar lá para o final do ano. Eu vou pegar o teu faturamento de agora, eu vou pegar o teu histórico e vou projetar lá para o final do ano. Eu vou pegar o faturamento colaborativo e vou projetar para o final do ano. O CSAT, vou pegar quanto tu tem coletado agora e vou utilizar o valor base. Engajamento com MED, vou projetar para o final do ano. Com isso, eu vou projetar todos os teus indicadores, como se tu estivesse batendo eles em dezembro, com base no que a gente tem agora. E eu vou calcular o seu cluster. Então, eu pego o meu estado de agora, projeto para o final do ano, calculo o cluster. Esse é o tracking. E aí, se o seu cluster está maior, você sobe. Se ele está igual, você permanece. Se ele está menor, você cai. Essa aqui é uma explicação que tem numa planilhazinha que a FEGESC tem. E aí trago para vocês. Hoje a gente acompanha assim na FEGESC. A gente disponibilizou uma planilha para a rede, tá? E aí todas as EJs têm os indicadores dela. E aí o índice projetado fica ali aberto para ela consegue ver se ela está caindo ou permanecendo. Que é um cálculo bem chatinho de fazer, tá? Mas qual que é o resumo dessa parada, gente? Se vocês estiverem no verde do escalonado de vocês, se vocês estiverem com CSAT coletado, se vocês estiverem com bom faturamento colaborativo, vocês vão estar para permanecer ou subir. Ponto é, a maioria das EJs, tá?
que estão para cair de cluster, elas provavelmente estão no vermelho. Elas provavelmente estão muito abaixo da meta delas. Então, essa é a atenção que eu trago para vocês, assim. Sim, o CSAT é muito importante. Inclusive, vocês podem ver nessa planilha que tem várias que estão zero. Por quê? Porque o CSAT fica zerado até tu bater 80% de coleta. Vendi 10 projetos, coletei 7, meu CSAT é zero. Coletei o 8º, meu CSAT vai ser a média dos que eu coletei. Então, ele só conta se eu coleto 80%. Então, cuidado para vocês terem também, tá? Muito importante para o evento agora, tanto para o pré-evento que vocês vão ter agora, que é o ESEG, quanto para o ENEG, coletarem esse CSAT, porque vai contar nos palcos, vai contar nas premiações, tá? Então, enfim, bastante atenção nisso. O tracking é uma forma de escalonar o cluster que você precisa atingir no final do ano. Eu mostrei só o faturamento ali para vocês. O tracking, ele é escalonar o cluster, tá? Vai contar para o palco do ENEG, comecem a considerar isso na estratégia de vocês. Felipe, não sei como calcula essa desgraça, sou de humanas, não faço ideia. Chama o guardião, pede ajuda da federação, que eles estão muito dispostos a ajudar, tá? Eles vão estar ali para trazer esses dados para vocês também, tá? Então podem ficar tranquilos quanto a isso. É isso aí. Como a federação hoje mede a maturidade de vocês? Exato. Vocês lembram nos últimos anos? Eu não sei se vocês vão lembrar, tá? 24, 23, 22. A meta da federação era tipo assim, preciso trazer 75% da minha rede batendo a meta de faturamento do ano. Daí isso dá 20 EJs. Então no final do ano eu tenho que ter 20 EJs batendo a meta. Vocês lembram que era assim? Era 75% a 6, 50% collab, não sei o que, não sei o que. Agora, nesse ano, dane-se. Eu não tenho mais essa meta. A minha meta, a Brasil Júnior, no pé da rede, colocou uma meta só para a federação de aceleração. Tem uma meta. Ela é, você precisa crescer a maturidade da sua rede. Crescer. Positivo. Ela tem que ser um crescimento. Como que eu vou medir? Eu tô já falando para vocês. Maturidade é cluster. Então, nada mais justo do que a BJ criar um indicador que olha para o balanço dos clusters da nossa rede. Então, hoje, gente, até trago para vocês. A meta da federação é a gente crescer o cluster da nossa rede. E aí eles criaram esse belíssimo indicador chamado saldo de evolução da rede. Essa bomba aí, né? Que tá aí nos nossos corações aí dos diretores de desenvolvimento. Enfim, como que ele funciona? Ele soma a porcentagem das EJs que está subindo em cada cluster, ele subtrai a porcentagem das EJs que estão descendo. Numa média é isso. Ou seja, EJs caindo de cluster vão fazer que eu tenha um valor negativo. E EJs que estão subindo vão compensar, vão fazer com que eu tenha um valor positivo. Qual que é o meu objetivo aqui? Eu não posso cair. Porque se eu caio de cluster, eu faço com que a minha rede como um todo tenha uma queda negativa de maturidade. Então, olha o papel de vocês enquanto conselheiros. É tão importante que vocês batam a meta e tão importante que vocês tenham um cluster maior ou igual no próximo ano, que o objetivo da federação protagonista depende disso. E é por isso que a gente está olhando tanto para estruturas. E é muito legal que o PE esteja fomentando isso. E não mais só 20 EJs batendo a meta do ano. Eu estou sendo fomentado a aumentar a maturidade de vocês. O PE traz isso. Exatamente. E aí vocês, enquanto conselheiros, têm que ter essa responsabilidade também. Que agora a gente não está olhando só para curto prazo. A gente olha para crescimento a longo prazo. Então, minha finalização desse momento é, gente, a FGS protagonistas também depende da responsabilidade, também a responsabilidade de vocês. Depende muito de vocês, tá? Esse momento que eu trouxe para vocês agora é ideias iniciais, estruturas, para vocês começarem a olhar para cluster e trazer ele para dentro da estratégia de vocês, tá? E, cara, é muito importante que vocês levem isso para EJ, porque vocês hoje são os decisores na EJ. Vocês hoje são as pessoas que vão implementar a estratégia. Vocês são a ponte entre os estímulos da Brasil Júnior, os estímulos do movimento Empresa Júnior para dentro da EJ de vocês. Então, a responsabilidade de vocês agora é pegar isso aqui que vocês receberam, pegar todos os estímulos que vocês ganharam e levar para a EJ de vocês e aplicar. Porque vocês só vão ganhar com isso. Vocês vão crescer a maturidade de vocês e, de quebra, vocês vão cumprir a responsabilidade de vocês enquanto conselheiros, que é amassar essa meta e trazer uma FGS protagonista, tá? Esse é o recadinho que eu tinha para trazer para vocês. Espero ter ajudado aí. Vou deixar o material também, tá? Se quiserem, meu Telegram tá ali, é o @. E é isso, gente. Muito obrigado pelo momento aí. E contem conosco. Contem muito com a federação. Muito obrigado pela pauta, Felipe. Temos alguma dúvida? Temos tempinho para uma pergunta. Guilherme já perguntou ali. Tudo ok? Boa. Tudo ok por agora, mas busquem o Felipe, gente, assim que nem vocês viram, a pauta sensacional. A gente estava comentando também
aprendi demais, muitas coisas novas. Então, muito obrigado por ter aceitado esse convite, Felipe. Foi um momento sensacional. Marina, matemática também a gente vai se desenvolvendo, é sobre. Felipe, muito obrigado pelo convite, ter ficado um pouquinho mais aí na UDESC. E um beijão. Tamo junto. Valeu, obrigadão. E aí, gente, peço que vocês fiquem só para os nossos avisos finais. Compartilhando. Não, ironicamente, a planilha é muito boa, muito boa. E eu falo assim, gente, eu tenho muita dificuldade com cálculo, né? Porque eu sou de visuais, eu sou de outras áreas Humanas. comunicativas. Humanas, aplicadas, Gente, a o meu computador ele tecnologia, não tá enfim. ajudando. Vocês sabem a situação. Vocês estão conseguindo ver alguma coisa? Amigo, agora foi. Foi? Gente, eu tava entendendo até que ele começou a falar dos meses. E ele começou a falar de projeção. Aí eu me perdi muito da projeção. Fiquei, meu Deus. Mas até antes disso eu entendi. A gente vai desvendando. Quando ele disponibilizar a planilha, a gente consegue ter esse cálculo melhor. Amanhã sai pra vocês na memória. Mas temos várias coisinhas pra avisar. Então, vou falar algumas coisas. Isa, se tu quiser complementar algum ponto. Mas, vamos lá. Primeiro, quarta fase do CLJ. Então, CLJ ainda está acontecendo, sim. Estamos na nossa quarta e última fase. Vai até o dia 18 de julho. Então, tanto para você que ainda precisa entregar a quarta fase, que é a nota fiscal e o livro diário, quanto deixou de entregar algum outro documento das fases passadas, da primeira, da segunda, da terceira, esse é o último momento. Então já chama o seu guardião, já chama sua assessoria para que a gente consiga regularizar nossa rede. Afinal, EJ sem CLJ não é EJ. Além disso, assim que nem o Felipe falou, como a Vi falou, e que agora vocês sabem que é pré-requisito para o palco do ESEG, coletem o CSAT das EJs de vocês, os projetos, tanto que foram finalizados em 2025 quanto em 2024. Então, todos os projetos que estão pendentes, busquem coletar esses CSATs para terem eles registrados. E engajamento com o MEG, que nem a Isa falou, o ESEG comenta. Arroi, conselho sobre engajamento com o MEG, tá? O ESEG conta para meta e aí uma operação que está acontecendo agora em CE, ela está entrando em contato tanto com conselheiros quanto com guardiões para a gente conseguir regularizar o perfil de vocês dentro do Portal BJ, tá? Então, é muito importante para o engajamento com o MEG que os membros que realmente estão na EJ estejam regularizados dentro do portal. O que significa estar regularizado? Está com o termo de voluntariado upado com a data certinha. Isa, tenho membros no portal que não estão mais na EJ. Gente, existem duas situações. Se essa pessoa foi desligada, tem que upar o termo de desligamento. Se essa pessoa só encerrou o ciclo por desligamento voluntário, ou seja, encerrei meu ciclo, muito obrigada, EJ, um beijo. É o termo de encerramento. Então, tem que upar esses documentos para que a EJ de vocês estejam realmente regularizadas dentro do portal. Se a gente não consegue, na verdade, se tiver uma unidade de pessoa faltando um documento lá no Portal BJ, o engajamento com o MEG vai estar zerado, tá? Então, não adianta eu upar os e-mails, os CPFs dos membros de vocês que participaram dos produtos, se a EJ de vocês não está regularizada, entendeu? Então, qualquer dúvida, a Bel também está entrando em contato, tá? Gente, até dia 17, tá? Até dia 17. Se a Bel não tiver entrado em contato com vocês, podem entrar em contato com a gente, que a gente ajuda. Não sabia que tinha diferença, desligamento e encerramento. Sim, a gente tem os modelos, tá? Então, pode entrar em contato que a gente viu os modelos dos termos também.
por favor, vamos regularizar, que aí a gente conta a meta direitinho. Já aproveito para fazer a grande articulação bit.ly/pe2527. Tem tudo que vocês sonharem por lá, gente. Então, documento de premissas, muito bom. Tem todos os modelos de desligamento, enfim, lá na aba de tempo de permanência para vocês. Desligamento não influencia nas metas quando são aqueles casos por feridas ao regimento interno, ao código de ética, enfim. Caso esteja dando algum problema, me procurem para tratar esses casos mais específicos. Sei de algumas problemáticas que estão acontecendo e aí já estou reportando para a BJ para a gente lidar da melhor forma. Comenta, Isa. Isso, só reforçando isso do desligamento não influenciar na meta, gente. Tem um membro que foi para Acredite, mas que saiu da EJ agora no final de maio. Ele foi para Acredite e estava contando para a meta enquanto estava na EJ, então ele vai continuar contando para a meta de 2025, tá? Ele só não conta mais, porque a partir do momento que você upar o termo de encerramento ou de desligamento, não vai contar para os produtos seguintes. Então, não conta para o ESEG, não conta para o Impact. Show? Isso. E aí, reforçar alguns pontos bem rápido, para a gente não passar tanto do horário. Temos o Desafio Nova Indústria rolando. E aí, Vini, o que é isso? Mandei alguns dias atrás, acho que foi na segunda, foi na terça-feira, a arte para vocês. Mas de forma bem simples, o Desafio Nova Indústria é uma iniciativa proposta pela Brasil Júnior em parceria com agentes do mercado, olhando para 3 frentes principais: saneamento e infraestrutura, bioeconomia e tecnologia, se não me engano. São essas 3 frentes principais. Coloquei lá tudo na news do conselho para vocês. E aí, como é que funciona e o que é e por que a gente está articulando isso? Para além de ser um projeto que promove o impacto no nosso ecossistema enquanto Brasil, é uma oportunidade que vocês têm, tanto as próprias EJs de vocês, então membros das EJs, ou então equipes interdisciplinares, 2 EJs diferentes, 3 EJs diferentes, formarem grupos de 5 pessoas para escreverem soluções para as problemáticas que são elencadas nos desafios. E aí, o que acontece caso você seja um ganhador desse prêmio, desse desafio? As equipes ganhadoras recebem R$20 mil, 20 mil por cada categoria que foi inscrita, e esse valor, até tendo sido validado com a BJ, conta para a meta de faturamento, desde que esteja relacionado a uma das modalidades de atuação da sua EJ. Então, por exemplo, uma EJ de engenharia civil desenvolvendo uma solução olhando para saneamento. É uma oportunidade da gente também não só gerar esse impacto para o nosso ecossistema, mas aumentar um pouco do nosso faturamento. As inscrições vão ficar abertas até o dia 20 do 7, 20 de julho. E, além disso, as equipes ganhadoras vão ganhar ingresso, hospedagem e transporte para viver o Enes de João Pessoa. Então, é uma oportunidade muito massa que vocês têm, tanto de gerar essa vivência, gerar esse impacto para o nosso país, mas também de gerar vivência para as EJs de vocês a partir desse faturamento. Nosso quarto ponto, eu não vou tocar tanto nele porque eu já falei muito sobre ele lá no início, vocês podem rever a gravação, mas teremos a AG do MED, amanhã já lanço as inscrições para vocês. Nossa imersão no conselho, temos somente nesse momento 11 EJs inscritas, tá, fazendo nosso monitoramento. É um número muito baixo quando a gente olha para os mais de 50 conselheiros que a gente tem dentro da comunidade, então cabe muito mais gente. Sei que algumas pessoas vão viajar, sei que algumas pessoas têm alguns outros compromissos que infelizmente não podem ser remarcados, mas quem puder, quem tiver o final de semana livre, eu estou entrando em contato com todo mundo, porque é um momento muito especial, é a nossa última imersão do ano, então não vai ter uma terceira imersão no pós-Enes ou algo nesse sentido. Essa é infelizmente a nossa última imersão e é um ponto de contato muito importante, porque a gente vai falar muita coisa sobre o nosso período de pré-SEG, sobre o nosso período de pré-NEG. Então, quanto mais pessoas a gente tiver lá, melhor a gente consegue gerar essa transformação. Beleza? E aí, eu vou falar do lote do Enes, eu posso deixar a Isa falando do lote do E7. Comenta, Marina. Eu queria perguntar se já tem previsão de se vai poder suplente ou não na imersão, porque eu acho que estava lá escrito no documento ou no formulário que podia até dia 9, né? Ver essa avaliação, Isso. que é hoje, né?
eu vou colocar essa informação amanhã pra vocês, vou bater o número de inscritos e aí eu divulgo lá no próprio canal do conselho, beleza? Show. Teremos. Oi, pode Rapidinho. ser? Vou só falar bem curtinho. Cuida. Lote do Enege, dia 17 do 7. Então, na próxima quinta-feira, vai ser no valor de R$ 470, com as taxas inclusas já. Mesmas modalidades de pagamento, então Pix e cartão 12 vezes sem juros via Portal BJ, disponibilizado às 7h30 da noite. Então, quem tiver esse interesse de comprar, quem tiver essa vontade de viver o Enege, pode me procurar se tiver qualquer dúvida, mas o lote abre na quinta que vem. E agora vamos falar do maior. Vem pra cá, Isa. Eba! Boa, gente. Amanhã, dia 10 de julho, a gente abre mais um lote Horizonte, tá? Lote Horizonte é o nosso quarto lote do ESED 25. Vai estar aberto de dia 10 ao dia 15, então são 5 dias para vocês garantirem o ingresso. E quando a gente estava aqui na RV, saiu uma super novidade lá no @ESED no Insta, com a nova acomodação, estandarte. E aí, explicando essa nova acomodação. Primeiramente, gente, por que ela está surgindo só agora? O que é essa acomodação? Primeiro ponto. Antes, a gente tinha 3 acomodações: alojamento, dormitório e suíte. Desde o início, a gente fala para vocês que os alojamentos, eles são incríveis. Eles são o melhor alojamento das últimas 3 edições, para vocês terem noção. Mas que eles eram limitados. Então, infelizmente, era a acomodação que menos tinha, depois da suíte, obviamente, né? Dormitórios é o que a gente tem maior volume. E no terceiro lote, a gente teve o esgotamento dos alojamentos. Então, para garantir, né, o máximo de pessoas possível, a gente teve essa flexibilização na questão dos alojamentos e que esgotaram. E aí surge a acomodação estandarte. A acomodação estandarte, primeiro ponto, o que ela é? Ela é um intermediário entre o que é o alojamento e o que é o dormitório. Vocês podem conferir melhor os vídeos, informações lá no nosso vídeo do Instagram. Mas, sendo básica aqui com vocês, elas têm a mesma capacidade de dormitório, então de 8 a 12 pessoas, mas o banheiro ainda é coletivo. Então, ao contrário do dormitório, que tem banheiro dentro dos quartos, tá? Por que essa acomodação só surgiu só agora? A ala dessa acomodação, que vocês vão poder ver no vídeo, a gente não sabia que podia contar com ela até esse momento, porque ela estava sendo reformada. Então, se a gente não sabia que podia contar com ela, a gente não colocou para venda, porque é muito arriscado a gente colocar algo para venda sem saber se realmente vamos utilizar. Felizmente, como é que fala, meu Deus? Essa ala ficou pronta. Na última visita que a gente foi, a gente conseguiu lá dar uma verificada e gravar o vídeo. E aí no vídeo vocês conseguem ver mais informações dela, tá? Para o estandarte são 40 vagas, que estão distribuídas entre o quarto lote, que é esse do lote Horizonte, e o quinto lote, que foi aprovado pela deliberação com o conselho, né? A gente recebeu hoje os resultados. Então a gente vai ter sim um quinto lote, abrindo no dia 22 de julho. Esse quinto lote é o lote, historicamente é o lote dos atrasados, mas esse ano, já dando spoiler para vocês, é o lote expresso. Então, a gente está aí com um super parceiro dessa minha Expresso, amaram? E aí já, para o quinto lote vem aí, mas o número de acomodações ele é bem mais reduzido do que o quarto lote, tá? Então, aproveitem o quarto lote, abre amanhã, dia 10 até o dia 15, estandarte. A gente vai enviar todas as informações para vocês também na mensagem de articulação. Qualquer dúvida, é só me chamar e chamar a Lara também, que a gente está on. Sim, amigo, ela vem, tá? Ela vem. Obrigada. Dia 22 de julho, amigo. Quinto lote, dia 22. E é isso, meu Prescom. Boa. Tivemos muitas informações hoje, uma capacitação muito massa com o Felipe sobre como a gente pode desenvolver as nossas RJs olhando para esse pré-palco, para esse momento pré-SEG.
Então, utilizem o que a gente viu aqui, de fato executem, botem a mão na massa, porque só assim a gente consegue transformar ideias em realidades. Então, como a gente sempre costuma dizer, o desafio foi e sempre será o nosso maior tesouro. E o desafio só vai continuar sendo o nosso maior tesouro se vocês escolherem todo dia acordar e se desafiar. Ver as metas, ver os objetivos, ver os sonhos e escolherem transformar esses desafios em realidade. Então, conselho, muito boa noite, muito obrigado por termos aqui quase 20 pessoas num horário totalmente extraordinário, 30 minutos depois. Mas espero que tenham muito aproveitado a RV e vou deixar minha CE falar para finalizar. E para finalizar, gente, primeiramente, o desafio foi, sempre será nosso maior tesouro. Mas, lote conselho tá on, tá? Então, quem ainda não conseguiu garantir o lote conselho, não precisa ser conselheiro para poder utilizar do lote conselho. A limitação é ser um lote, ó, louca. O ingresso por EJ. Então, vocês podem comprar a qualquer momento, qualquer coisa só chama a gente. E é o que eu venho falando para vocês desde o primeiro dia. O ESED 25 ele só vai ser mágico, ele só vai ser o mais incrível se a rede cearense estiver lá. E cabe, literalmente, se a gente quisesse levar a rede cearense inteira, cabe todo mundo lá no local, tá? Então, é isso. Um beijo e boa noite. Um beijo, conselho. Descansem. Tchau, tchau.